e vou colocar gravar a reunião aqui, tá? Vamos lá, então. Nessa semana, nós vamos começar... Oi? Agora apareceu. Apareci? Uhum. Que bom! Então tá, olha só. Nessa semana, nós vamos começar com o estudo de permutação. Na aula passada, eu passei para vocês aquela parte de arranjo, tá? Porque a gente precisa dela para resolver os exercícios de permutação agora. Gente, o que é permutação? Ela é uma partezinha da análise combinatória em que a gente permuta os elementos de um grupo entre si. Depois a gente vai estudar arranjo e combinação. Pode falar, Vitor. Não é nada, senhora. Eu tô abrindo a boca. Tá com sono? Então tá. Não, senhora, é que acordei agora só. Claro, tá certo. O que é permutação, então? Vamos supor que vocês tenham um conjunto lá, tá? Que é composto pelos números 2, 3 e 4. Quantos números eu conseguiria formar a partir do 2, 3 e 4? Por exemplo, ó, eu poderia ter o 234, o 243, seriam algumas das opções, né? Poderia ter o 324, o 342, o 432 e o 423. A partir desses números eu conseguiria construir esses, vocês concordam comigo? Só que se eu colocasse um número muito maior, 2, 3, 4, 5, 6, ia dar muitas combinações aqui, ficaria difícil de vocês fazerem no papel, né? É que nem aquela história do diagrama de árvore que a gente estudou lá no princípio fundamental da contagem. Oi? Renata? Não te ouvi. Pode ligar um pouco a cadela da vizinha, não para de latir. Ué, o bichinho tem que se comunicar também, ela tá querendo assistir a aula. Agora, qual é a fórmula então da permutação? É o seguinte, isso aqui é a formulazinha que vocês vão usar bastante agora. P de n igual a n fatorial. Quem é o n? É a quantidade de elementos que vai aparecer nos grupos, tá? Então, no exemplo 1, ó, quantos anagramas podemos formar com a palavra gato? O que quer dizer anagramas? É quantas novas palavras com ou sem sentido eu formo a partir da palavra gato. Eu poderia formar gota, aí permutando todas as letras, ó. Tipo gota, com ou sem sentido, então poderia ser GTAO. Ó, GTA é legal, né? Mas tem um O ali junto. Poderia ser TAOG, TOAG e assim por diante. Quantas novas palavras eu conseguiria formar a partir do gato? Então vocês vão olhar comigo e me digam, quantas letras tem a palavra gato? 4. Então seria P4, certo? Porque gato tem 4. Então P4 que é igual a 4 fatorial. Vocês já sabem como é que faz o 4 fatorial. O que eu tenho que fazer no 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Muito bem, que vai dar 24. Então, a partir da palavra gato, eu formo 24 novas palavras com ou sem sentido, tá? A partir de gato. Até aí, tranquilo? Sim. O exemplo 2 fala assim, ó. O Carlos e a Rose têm 2 filhos, o Guilherme e a Júlia. E eles também têm um cachorrinho de estimação, o Fred, tá? Eles querem tirar uma recordação da família, né, fazendo uma foto, qual apareçam todos lado a lado. Quantas são as possibilidades possíveis desses 5, tá? Considerando o Fred, um familiar, de terem fotos diferentes para um porta-retrato? Quem é que tem uma ideia aí de como é que eu posso resolver esse? São 5 pessoas, tá? E eles querem tirar uma fotinha. Numa hora aparece a mamãe, de primeira, depois o papai. Olha que bonito os desenhos. Depois aparece os filhinhos, né? Tá? E aparece o cachorrinho deles ali. Opa, bem bonito meu cachorro, tá? E aí? Só que no momento o cachorro pode estar aqui, já são fotos diferentes. Então o que eu posso fazer? Quem tem ideia? A mesma coisa que em cima? Então é P de quanto agora?
De 5? P5, porque são 5 familiares que vão permutar entre si, ou seja, trocar a posição, certo? Então seria P5, que é 5 fatorial. O que é permutação, gente? É trocar, é permutar, certo? Então 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. Até aí tá mais ou menos? Uhum. Tá bom, então. Vou para a próxima, posso? Pode. O 3 a gente já fica mais bonitinho um pouquinho. Três diz assim: considere a palavra iogurte. I-O-Gur-te. A pergunta é: quantos anagramas eu posso formar com essa palavra iogurte? Anagramas é quantas trocas eu consigo fazer, tá? Então, quantas letras tem iogurte? 7. Então, eu faço P de 7. 7, que é igual a 7 fatorial, que é 7 vezes 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 1. Essa continha, tá? Vai dar 5.040 quando vocês forem fazer, tá? Essa era na letra A, bem facilzinho. Quantos anagramas eu faço com a palavra iogurte? Agora, quantos anagramas que começam por I e terminam por E? Agora aqui tem um detalhezinho pra gente prestar atenção. Ele inicia por I, tá? E ele termina em E. Aí aqui no meio eu teria o, gur, te, né? E o, gur, te. Tem mais uma aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, quantas letras agora eu permuto? Quantas eu troco de lugar? Quem é que sabe? 5. 5, muito bem. Por que 5? Porque o I e o E... Eu não sabia Hã? que o I e o E não pode trocar lugar. Porque o I e o E não podem trocar lugar, porque eles são fixos. Então eu faço P de quem permuta, de quem troca. Quantos trocam nesse caso, então? P, 5, que seriam as letrinhas que estão aqui no meio, ó. I, O, Gur, T. Essas aqui trocam, permutam de lugar. Então seria um P de 5, que é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. São as únicas letrinhas que trocam, são as daqui do meio. Agora o C já fica um pouquinho mais trabalhosinho. O C diz assim, ó: quantos anagramas que começam por vogal? Quais são as vogais da palavra iogurte? I, O, U, E. I, O, U e E, certo? Todo mundo concorda aí, né? Agora, ele tem que começar por vogal. Ou ele começa por I, ou ele começa por O, ou ele começa por U, ou ele começa por E. Então, se ele começar por I, iogurte, são 7 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele começar por I, essas daqui se movimentam. Tanto o U, como o O, como o E, estão tudo aqui para se movimentar. Começou por I. Então, é P de quantos aqui? Se ele começar por I? 6. P de 6. Se ele começar por O, P de quantos aqui também? 6. E se ele começar por U? Se ele começar por U, o I, o O e o E estão ali dentro, não estão? Para permutar junto com o G e o T. Concordam comigo? E o R? Então é P de Sim. quantos? De 6 também. E se começar por E, é P de quantos? 6. De 6. Então, basta eu fazer P6 mais P6 mais P6 mais P6. Ou, quantas vogais tem ali no início? Pra gente 4. escolher? 4. 4 vezes quem? Quem é que anda ali? 4 vezes P de 6. 6. Então, tanto faz. Se fosse 5 vogais, 5 vezes o P de 6. 3 vezes o P de 6. Eu olho quantas vogais tem e posso fazer a continha assim, P6 mais P6 mais P6 mais P6, ou 4 vezes o P de 6. Ou seja, 4 vezes 6 fatorial, que é 4 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que esse número vai dar 2.880. Deu para entender? Deu. Todo mundo entendeu? Uhum. Tá. Agora
agora, vamos supor, agora é a letra D, tá? Continuando com a palavra iogurte aqui. Vou apagar aqui o ABC. Isso aqui tá bem explicadinho depois na folhinha de exemplo, tá? Agora no D eu falo assim, ó. Quantos anagramas tem as palavras gur? Ó, tem que ter gur juntos e nessa ordem, tá? O gur não se mexe. Minha tela fica escura. Estão vendo? Ela entra em descanso de tela. Deu? Tá voltando. Tá, é porque o computador entrou em modo de proteção de tela. Então no D eu pergunto assim, quantos anagramas tem as letras GUR juntas e nessa ordem? Então olha só, o GUR tem que andar sempre juntinho. É como se o GUR fosse uma única letra agora. Então vai permutar o I, o O, o T e o E. Aí em dados momentos fica I, aí o GUR vem pra cá, ó. GUR, O, T, E. Daqui a pouco o GUR vem aqui pro meio. Então o que acontece? O GUR se transformou em uma única letra. Porque diz que o GUR tem que andar juntinho sem trocar a ordem. Se ele trocasse a ordem, eu ainda ter que ver que tinha P de 3 trocando aqui dentro, né? Mas não, ele não troca. Então, quantas letras ficaram agora para fazer a permutação? 5. 5, né? P de 5. Por que P de 5? Porque anda o I, anda o GUR, anda o T e o E. Então, nós temos 5. P de 5, que é 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Tranquilo esse para todo mundo, gente? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Achei que vocês iam começar a achar mais ruim, então tá tranquilo. Agora nós vamos Mas fazer... ainda vai piorar, senhora. Não vai piorar muito não. É mais ou menos isso. Se vocês estão entendendo a lógica do exercício, é isso aí. Daí agora nós temos o 4. Tá? Quantos anagramas... Aí eu escolhi a palavra Nescau agora, tá? Nescau. Quantas letras tem Nescau? 6. 6. Aí, só que tem uns detalhes agora pra gente prestar atenção. A palavra Nescau sempre tem que haver a sequência SCA. Então, SCA sempre vai andar juntinhas nessa ordem, tá? E outra coisa, as letras N e U nunca podem aparecer juntas. Então, o N e o U, ou o U e o N, nunca podem aparecer qualquer que seja a ordem. Por exemplo, se eu pegasse ali a palavra, tá, o SCA tem que andar junto mesmo. Então, se eu botasse assim, ó, no SCA, quem mais faltou? O E, deu, né? Nescau. Olha só, essa palavra não vale, porque o nu tá junto. Essa aqui também não vale, o N, SCA, E. Por que que não vale? Porque o U e o N estão juntos. Se eu colocar SCA, N, U e E, também não vale, porque tem N e U aqui. Entenderam? O S, C e o A tem que estar junto. Mas o N, o U e o N nunca podem estar juntos. Então, valeria assim, ó. O N, S, C, A, E e U. Eles estão separados, o N e o U. Aí pode. Bom, como tem muita informação, primeiro eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou ver quantas são as palavras em que eu tenho SCA juntas na palavra Nescau. Pode ser? Então seria P de quem nesse primeiro momento pra gente calcular? Hã? Não entendi, senhora. Ó, tem S, C e A sempre juntas, tá? Tá. E 4. P de 4. P de 4, porque o S, C e o A são uma única letrinha. Então ficou 1, 2, 3, 4. Até aí tranquilo? Então eu calculo P4, igual a gente fez aquela hora ali para a palavra iogurte quando andava o GUR, tá? Então vai ser 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Tranquilo? Sim. Sim?
Então, eu tenho 24 letras para a palavra Nescau. Só que dentre essas 24, tem momentos em que vai acontecer o que não pode. O que era que não podia? N e U juntos, né? Vai ter momentos em que eu vou ter nessas 24 o N, o U e o U e o N juntas, que não pode. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos contar quantas vezes aparece o N, o U e o N juntos. Ou seja, ó, S, C e A pode. N e U não pode, só que agora, claro, elas não podem juntas, né? Então seria assim e seria assim. Só que também não pode quando acontecer do U e do N juntas. Então eu vou contar quantas vezes acontece. É o que eu vou fazer agora. Bom, então Nescau, qual é a letrinha que está faltando aqui sozinha para permutar? Apenas o E. Permutação de quem eu faço aqui agora? Quantas letrinhas ficaram aqui permutando? 3. Então eu faço P3. E aqui, P3, né? Que tanto faz multiplicar por 2, vou fazer P3 mais P3 dá no mesmo. Então, quando eu faço aqui P3, são 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. P3 também vai ser 6. Então, 6 mais 6 vai dar 12. O que aconteceu aqui? Em 12 vezes, aparece a sequência NU e o N juntas. É isso que a gente calculou. Quantas vezes vai aparecer? Ó, aqui a gente não calculou quantas vezes o C, S, A estão juntos. Aqui a gente calculou quantas vezes o N, o U e o N estão juntos, que são 12. Só que não pode... Opa, meu celular caiu.